Oi, boa noite, pessoal. Oi, Janice. Me falem uma coisa. Como que vocês fazem? Clau, boa noite. Como que vocês fazem vermifugação no pet de vocês? É esporádico? Faz sempre? Faz todo mês? Faz uma vez por ano? Faz quando vacina? Essas são o que eu mais ouço, tá? Então conta aí pra mim como que vocês fazem no pet de vocês, cachorro ou gato. Quero saber como que vocês normalmente fazem, o que vocês acham correto. Então só quando eu mando, ok. Então, basicamente, você não faz, né? Porque a minha opinião, a gente vai falar um pouco disso aqui, mas a minha opinião é diferente da grande maioria dos veterinários. Sou totalmente contra ficar fazendo vermifugação, assim, à torta e à direita em todo mundo. Eu atendi uma vez um cliente, ele tem 2 bulldog. Eles passam comigo até hoje, faz uns 3 anos que eles passaram comigo a primeira vez. Eles, por recomendação veterinária, eles estavam fazendo o vermífugo todo mês. Todo santo mês. Então, assim, aquilo causou o que a gente chama de desbiose. Mais uma pessoa, minha mãe também falou que só faz quando eu mando, né? Então, assim, basicamente isso. Eu praticamente não faço. Eu tive essa experiência muito ruim com esses 2 cachorros, que eram 2 bulldog. E a veterinária mandava fazer todo mês. Todo mês fazia Revolution, que tem ação vermicida, tem antipulgas e tem, assim, quase nada de ação para carrapato. E fazia vermífugo junto. Todo mês. Oi, Carol, boa noite. Carol é veterinária também, a gente tá tendo bastante visita de colegas minhas, né? Bastante veterinário aqui nas nossas lives. Então, assim, aquilo me deixou muito frustrada, porque eu não... Uma vez por ano também, a Camila falou. Então, assim, aquilo me deixou muito assustada, porque eu não sabia de onde estava vindo aquela necessidade de fazer uma vermifugação todo mês para um animal que não tem acesso à rua, eles só moram dentro de casa, não tem acesso a outro animal, tá? Eles nem passeiam, tipo, nem, sabe? Nada, eles só ficam em casa mesmo, moram em apartamento, então super assim, tranquilo. Que a grande maioria dos animais a gente vê hoje, né? Animal de apartamento, se passeia no máximo ali no pet place, na rua, só na frente do apartamento, não passa disso. O máximo são os animais que vão pra creche. Aí a creche eu acho super legal. E aí a gente tem que fazer um pouco diferente o protocolo, tá? Para animal que vai pra creche, vai pro hotel, que tem contato com outros animais. Mas aquilo, esses 2 bulldogs, eles tinham uma diarreia constante há meses, quando eu atendi eles pela primeira vez, os 2. E o vermífugo causou o que a gente chama de desbiose, que eu já até falei aqui em live, que é o tema do meu TCC, da pós de nutrição. Então, o que é a desbiose? É um desbalanço da flora intestinal. O vermífugo, ele tem uma ação importante contra os vermes, mas junto com a verminose, ele também mata bactérias boas, bactérias benéficas. Então, por isso que a gente vê, muitas vezes, fazer vermífugo, o animal tem diarreia. Não, nem sempre é porque o animal está com verminose. Às vezes é porque causou um desbalanço da flora intestinal. Simplesmente isso. Então vamos começar aqui. Os temas do mês de julho. Suzana, boa noite. Os temas do mês de julho eu vou lançar amanhã. Na publicação de amanhã. Isso mesmo, a Lu falou que é a Aika. A Aika, ela é uma husky, eu atendi ela ano passado, ela veio filhotinha, veio com muitos problemas de saúde do canil, mas o que aconteceu? Ela veio com giardia e com toxocara, eu já falei dela em live aqui também, se não me engano, e ela veio com esses 2 problemas, assim, gastrointestinais principais, e a gente entrou com antibiótico, entrei com vermífugo, porque o toxocara se trata de uma forma e a giardia de outra. Então, como ela estava muito doente, eu entrei com vermífugo e com antibiótico. Apesar disso, a diarreia dela não melhorava. Ela chegou a passar com gastro. O gastro não resolveu o caso, devolveu pra mim. E aí, eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Desculpa, gente, parece que tem alguém me ligando aqui. Peraí, deixa eu só desligar aqui.
Pronto. Vocês estão ouvindo? Tá tudo certo? Confirme pra mim. Porque teve esse problema de uma pessoa me ligando pelo WhatsApp. Eu nem sei quem é. E aí eu acho que eu parei aqui a ligação. Bom, então beleza. Tá tudo certo, então a gente vai. Queria pedir mais sugestão de tema. Amanhã eu vou lançar os temas de julho, que a gente vai continuar com o tema de prevenção. Então a gente vai falar de filhote, prevenção em filhote, prevenção em idoso, doença do carrapato e castração. A importância de castrar, não castrar, o que a gente faz. Então, o caso da Aika acabou que, estudando melhor o caso, a gente chegou à conclusão que, na verdade, o antibiótico em excesso, o vermífugo em excesso, ela passou por 4 ciclos de antibióticos, se não me engano, porque ela tinha doença do carrapato também, então teve que entrar com outro tipo de antibiótico. Tudo isso acabou levando a um desbalanço da flora intestinal de forma muito importante. Boa noite, Roberto. Então isso me deixou, assim, foi um caso que marcou bastante pra mim. Tanto é que é o tema do meu TCC da pós. Então, assim, se vocês tiverem mais temas pra me mandar, sugestão de tema, me manda. Vou ficar muito feliz de atender a todos. Algum tema diferente que a gente ainda não falou. Não precisa ser de prevenção, tá? Então, próximos temas, por exemplo, pele, problema urinário, enfim, podem mandar, tá? A gente vai atender todo mundo. Roberto, me fala, o pessoal que entrou depois, Kelly, Roberto, me fala como que vocês fazem a vermifugação do Ed, como que faz do bebê e do Thor. Fala aí pra mim. Então, o que eu vejo, a maioria faz a cada 3, 6 meses, uma vez por ano, junto com a vacinação. Ou também tem muita gente que faz quando o animal tem coceira, de ficar arrastando o bumbum no chão, sabe? Acho que a grande maioria dos animais aqui já deve ter feito esse tipo de situação. É um outro sintoma bem comum que o pessoal fala, ele tava arrastando o bumbum no chão, então eu fiz vermífugo. Eu vou falar na prevenção de pets idosos. Eu vou falar disso, de cuidados. Tem gente que nunca faz, não faz nada, não faz absolutamente nada, não faz vermífugo, não faz exame de fezes, não faz consulta, simplesmente deixa. Só quando o animal tem sintomas, aí procura o atendimento. E tem gente que faz quando viaja. Então, essa parte de viajar é muito importante, principalmente pra praia. Legal, Roberto, uma vez por ano também. Então, quando você vai pra praia, não é na areia, tá? Porque muita gente me fala, Naira, mas eu vou pra praia, mas meu cachorro não vai na areia, ele só fica dentro de casa ou só fica dentro do apartamento. Então, oi Dani, boa noite. Tem um mosquitinho lá no litoral que ele não tá, tipo, na areia, ele tá na praia, na região litorânea, não só de São Paulo, mas do Rio de Janeiro também é bem importante. E esse mosquitinho, ele passa uma doença pro cachorro que é o do verme do coração, que é a girofilária. Então, pra essa doença, se você vai pra praia, não tem jeito, tem que fazer o vermífugo, tá? Não tem como escapar. Isso para cachorro, tá? Toda vez que for, tem que fazer. O vermífugo, pro verme do coração, ele tem validade de 30 dias. Então, você vai ficar lá 30 dias, você não tem que repetir, tá? Uma dose só vai ser o suficiente. Não precisa repetir depois de 15 dias, tá? Não tem necessidade. Agora, por exemplo, você vai hoje, você volta esse fim de semana que vem você vai de novo, e depois você vai de novo. Não tem necessidade de fazer. Agora, foi hoje. Emily, boa noite. Janice, por enquanto o mosquito não vem pra cá, tá? Por enquanto ele não sobe o litoral. O que a gente tem histórico é só lá no litoral mesmo, é só na praia. Então, Rio de Janeiro é extremamente infestado, bem mais do que São Paulo, pra esse tipo de verme, tá? Pro verme do coração. Eu nunca peguei, pra vocês terem noção, aqui em São Paulo, mesmo animais que viajam bastante pro litoral, ou que são de lá, animais provenientes do litoral, eu nunca peguei, tá? Nunca peguei um caso aqui, nunca atendi, tá? Pra poder falar pra vocês. O tratamento é complicado, porque o verme realmente se aloja no coração, daí vem o nome, então é bem difícil, o tratamento é bem complicado. Vocês podem imaginar a gravidade, né? Se o verme se aloja no coração. Mas assim,
realmente é prevenção, tá? Porque um caso eu nunca peguei mesmo. Então, vai pra praia, tem que fazer, não tem jeito. Mas é uma doença aqui em São Paulo, ela é bem difícil de você encontrar, tá? Eu não conheço nenhum colega também que já tenha atendido. Mas pelo sim, pelo não, a gente não arrisca. Então sempre que vai pra praia tem que fazer. Se vai pra região do Rio, então nem se fala. Aí não tem nem o que falar. Porque lá a doença é muito comum. Lá eles atendem diariamente esse tipo de problema. Então, contraindicações. Eu vou falar alguns pontos aqui. Por que eu não gosto, por exemplo, de fazer junto com a vacina? Por que eu não gosto de fazer uma vez por ano? Tá? Então, para aí vocês irem entendendo qual que é a minha conduta, qual que é o meu protocolo, assim como de antipulgas e de vacina. Por que eu tenho uma opinião tão diferente da grande maioria dos veterinários? Então, junto com vacina, muita gente me fala, vai fazer... E assim, a gente já falou na live de vacina isso, mas é muito comum. Vai tomar banho? Muitas vezes vai por táxi, a pessoa só manda a carteirinha, só me entrega a carteirinha, a pessoa nem vem conversar comigo. Muitas vezes a pessoa tá trabalhando, eu nem tenho acesso pra conversar, pra saber, pra perguntar. Todo mundo que já passou aqui comigo sabe que eu faço 1000 perguntas preenchendo a ficha do animal. E muitas vezes a pessoa só fala, carteirinha, vai vacinar hoje, já pede pra Nária fazer o vermífugo também. Então já faz aquele combo, sabe? Eu não gosto de trabalhar dessa maneira. Porque a vacina, ela faz cair a imunidade, né? Isso é a vacinação, a injeção do anticorpo ou do antígeno, que é o vírus em si, no animal para ter uma proteção importante. Então você já vai fazer o animal ter uma queda de imunidade. Você entrar com vermífugo junto é muita coisa. Em excesso, assim, sabe? E desnecessário, tá? Eu diria. Então, assim, é bem complicado, tá? Eu não recomendo fazer desse jeito de jeito nenhum. Não mesmo. Uso constante. Então, o uso constante por exemplo, uma vez por mês. Como esses 2 bulldogs tiveram esse histórico comigo, né? De usar mensalmente. Pode causar o desbalanço da flora intestinal, como a gente conversou no começo da live. Se alguém não pegou, me fala que eu explico mais ou menos de novo, dou uma resumida. Mas assim, o uso constante ou não, que seja uma aplicação, pode causar um desbalanço da flora intestinal. Pode ser um desbalanço tranquilo, que assim, você rapidinho o animal já volta, as fezes já ficam secas e tranquilo. Ou não, pode ser um desbalanço mais grave, que a gente tem que entrar com tratamento para desbiose. Aí depende muito da imunidade do animal, da dose que você fez, da medicação que você fez, de qual vermífugo foi, né? Então muita coisa interfere, mas já peguei animal que com uma dose só já teve uma diarreia bem complicada. Inclusive, já peguei pancreatite, que é uma doença bem grave, bem complicada, num animal depois de tomar vermífugo. Então a gente não tem relação, não sabe exatamente ainda qual o motivo de desenvolver pancreatite, mas a gente sabe que medicação tá entre o topo assim das possibilidades. Gordura, né, ingestão de muito petisco, alimento gorduroso, anti-inflamatório, corticoide, são todas as coisas que podem desencadear a pancreatite, e a vermifugação tá entre elas. Antes, até uns 10 anos atrás, a gente acreditava que o animal que você fez a vermifugação teve diarreia é porque ele tá com verme. Não é assim. Hoje a gente sabe que não é assim, justamente por isso. O animal que teve a vermifugação administrada e logo depois ele começa com um quadro de fezes pastosas, até às vezes fezes com sangue, com muco, não necessariamente é porque ele tá com verminose, tá? Às vezes é por conta dos desbalanços da flora intestinal mesmo, por conta da desbiose que a vermifugação causou. A medicação, assim, você fazer de maneira desenfreada, fazer qualquer pode não ser eficiente contra o tipo de verme que o animal tem. Então você fazer, acontece muito isso, gente, mais até do que a parte da vacina, do pessoal me mandar a carteirinha e já pedir pra fazer a vermifugação. Acontece muito, chegar uma pessoa lá na loja e falar, eu quero vermifugar meu cachorro, meu gato. Qual medicação que você indica? E agora?
Será que se eu fizer uma medicação simples é o suficiente? Uma medicação que não cause tanto efeito colateral? Será que ela vai ser boa? Será que ela vai ser o suficiente? Será que ela vai pegar aquele tipo de verminose que o animal está apresentando? Ou não? Eu faço um vermífugo de amplo espectro, que pega vários tipos de verminose, pensando na possibilidade de que isso pode causar algum problema para o animal. É difícil, né? Sem você ter um exame, sem você poder examinar o animal, é uma situação bem complicada. Então, muitas vezes eu passo, ou peço para a pessoa passar em consulta, né, para a gente poder avaliar melhor qual que é a melhor indicação para cada pet. Mas acontece demais isso. Demais mesmo. Ou se a pessoa não quer passar, eu acabo passando um vermífugo mais simples, porque eu tenho medo por exemplo, o vermífugo, ele não é legal para animal que tem problema renal, para animal que tem problema no fígado. Então não é uma medicação tão simples de você usar, sabe? Não é assim, vamos fazer de forma desenfreada, faz em todo mundo, sabe? Tem que fazer. Não é assim. Para animal que tem problema renal, a gente tem que ter muito cuidado. Para animal que tem problema no fígado, muito cuidado. Porque são esses órgãos que metabolizam a medicação, né? E se eles não estão bem, com a vermifugação você vai sobrecarregar esses órgãos, o que a gente não quer, de jeito nenhum. Que mais? O prurido, gente, o prurido, o que é prurido? A coceira. Aquela coceira do bumbum pode não ter relação com verminose. Aliás, assim, eu vou falar pra vocês que na grande maioria das vezes não tem a ver. Eu pego muito esse tipo de coceira quando o animal tem a infecção ou inflamação da glândula adrenal, que é a glândula que fica dos dois lados do ânus do cachorro ou do gato. Essa glândula, ela lubrifica as fezes para sair. Então, animal que come muito petisco, animal que come besteira, animal alérgico, tem muita predisposição ao aumento dessa glândula, a inflamação e infecção da mesma. Então, eu vejo muito mais comum nesse tipo de situação, tá? Na infecção da glândula, do que na verminose. Então, já é um ponto que já não tem como a gente falar, não, tem a coceira, tá arrastando o bumbum no chão, tá coçando, é verminose. Não. Até uns anos a gente falava isso, até uns 10 anos atrás também a gente tinha essa percepção. Hoje a gente já sabe que não, porque a gente tem muito animal alérgico, assim, muito. O Smart, né, tem alergia, o Bruce Bella, então a gente tá falando de muito mais alergia, né, algum tipo de alimento, ou até uma alergia mais por picada de pulga ou atopia, do que a possibilidade de verminose. Até porque hoje em dia a gente tem muitos animais que estão dentro de casa, que não vão pra rua. Então não tem como pegar a verminose de uma maneira tão simples, tão fácil. Até porque a verminose, a infecção parasitária de uma maneira mais leve, ela é muito fácil combatida, tá? De forma muito tranquila pelo organismo. Como qualquer outra infecção, o organismo consegue se debelar daquilo. Então a verminose é importante no animal filhote. Pro filhote não tem jeito, a gente vai falar bastante disso. O Bruce se coça bastante, né? Então, assim, a verminose a gente vê muito no filhote. Isso é muito importante pro filhote. A gente vai falar bastante disso na live de prevenção em filhote. Mas para um animal adulto, olha, eu vou falar para vocês. Se você tem um histórico, sempre foi seu, o pet, ele não é adotado, não é resgatado, a possibilidade de ser verminose, gente, é muito baixa mesmo. Agora, assim, você acabou de pegar um bichinho da rua, um gatinho, um cachorrinho, levou pra casa, aí sim. Só que aí a minha conduta não é você já entrar com vermífugo, tá? Não é já vermifugar de qualquer jeito, tá? O filhotinho, sim. O filhotinho a gente faz a vermifugação, é importante, com medicações específicas para filhote e tal. Mas no adulto, assim, eu vou falar pra vocês que se eu peguei 2 casos de verminose no animal adulto que não foi resgatado, assim, sempre foi do cliente e muito bem cuidado, é muito, tá? No máximo 2 casos, eu tô me lembrando de um nesse momento. Então, sabe, não tem essa necessidade. E isso muitas vezes pode causar o tiro sair pela culatra, sabe? E pelo lado contrário. Então, como que é a vermifugação de forma correta? Quero lembrar que isso é uma opinião muito pessoal minha. Tem eu conheço colegas que fazem vermifugação a cada 3 meses, 2 meses, sempre. E, assim, a minha experiência
dessa forma não é boa. Então eu realmente tenho uma conduta, como todos vocês me conhecem, uma conduta mais natural de não fazer coisas desnecessárias. Então eu vou falar pra vocês o que eu faço. Antes eu queria lembrar de uma coisa que eu esqueci de falar lá em cima. Quando a gente fala de verme do coração, que você vai pra praia, por exemplo, nesse momento de pandemia, muita gente tá ficando na praia de forma constante, não tá voltando pra cá. Ou você vai ficar um tempão lá na praia, vai morar na praia, vai se mudar pro Rio. O que eu tô fazendo é o óleo de nim. É aquele antipulgas que a gente conversou na live de antipulgas e carrapato. E ele tem ação contra o mosquito do verme do coração também, que é o flebotomínio. Então, é uma excelente opção. Você vai tratar pulga, carrapato, formiga, enfim, todos os insetos mais o mosquito que pica e dá o verme do coração. Então, é a melhor opção para animal, esse tipo de situação. Você manter o ninho de forma constante e bonitinho já é o suficiente. Então vamos lá, qual é a forma correta? O que eu faço? Por exemplo, na Dara, na Princesa, nos gatos. A cada 6 a 12 meses, dependendo do tipo de vida que o animal tem. Então é um animal que vai pra creche, a cada 3 meses eu faço, não chega nem a 6. Porque é um animal que tem muito contato com outros animais. Ele cheira as fezes de outro cachorro, porque é normal do cachorro fazer isso. Ele tá num ambiente que pode estar infectado. E além disso, ele pode estar infectado assintomático e estar contaminando os outros. O Smart já tá usando o NIM, né? O que você tá achando, Janice? Conta pra mim. A Janice comprou tanto o do Smart, né, o pet, quanto pro ambiente, que também é muito bom, principalmente pra formiga. Conta aí pra gente. Então, assim, animal que vai pra creche, vai pra hotel, né, enfim, passeia muito, a cada 3 meses. É legal fazer. Vai muito na praça, não sei se vocês ficaram sabendo, acho que a grande maioria aqui mora próximo da gente. A Praça do Professor, que é aquela praça na rua de cima lá do pet, ela tava muito infestada com giardia. Então eu peguei, no final do ano passado, vários animais com giardia que frequentavam a praça de forma constante. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Vai muito pra praça, passeia muito, não tem jeito. A gente tem que fazer a cada 3 meses. Tem gente, muita gente, que nesse momento falaria, não, então a gente vai vermifugar a cada 3 meses. Aí vai a minha opinião que não seria necessário se o animal não está infestado. Por que eu falo isso? O vermífugo, ele não tem ação preventiva. É a Praça da Feira, Lu. Ali é a Praça da Caixa d'Água. O vermífugo, ele não tem ação preventiva, ele só trata. Então, assim, se o animal não está infestado, pra que a gente vai fazer? Entendeu? Essa é a minha questão. Pra que eu vou estimular aquele animal dessa maneira sem necessidade? Estimular aquele organismo sem necessidade? A Janice falou excelente, não deu coceira, em casa ajudou a controlar as formigas e deixou a casa cheirosa. É uma delícia o cheirinho dele, né? Eu também gosto bastante. O que vocês se assustaram, meninas, com o que eu falei? Conta aí pra mim. O que eu falei que assustou vocês duas? A Lu e a Emily. Me conta. Então, assim, fazer a amostra a cada 6 a 12 meses, alguns animais a cada 3, tá? Dependendo do estilo de vida. Animal que fica muito dentro de casa, tipo os gatos, eu faço uma vez por ano, tá? Aliás, tá no momento de fazer os exames deles agora. Mas animal que passeia e tal, vai pra creche, aí a gente acaba diminuindo esse tempo. Lembrando que são sempre 3 amostras, tá? A Praça da Feira. São sempre 3 amostras. Antes a gente falava em dias alternados, tá? Então antes era dia sim, dia não a coleta. Hoje a gente sabe que você fazer em dia seguido é o suficiente, tá? Não tem necessidade de ser em dias alternados. Porque muitas vezes o animal estava com diarreia e fazer em dias alternados acabava me deixando na mão no diagnóstico, porque eu demorava pelo menos uma semana aí para ter o resultado. Então hoje a gente já faz em dias seguidos, consecutivos. Eu indico, não sei se todos aqui conhecem, mas a gente tem um frasquinho coletor específico para fezes que é novo. E eu tô usando ele desde o ano passado, ele é muito bom, ele não precisa ficar em geladeira. A amostra lá dentro de fezes tem validade de até 7 dias. Então você pode colocar, por exemplo, a gente tá na dúvida, coloca fezes de várias amostras. Pode fazer em dias alternados, pode fazer nos dias consecutivos, que não tem problema. Sabe, você é só me trazer aquele frasquinho. Só me pedir que eu tenho lá no pet, a gente tem em estoque.
É, meninas, a Praça da Feira, lá de cima, da caixa d'água. Tava bem infestada no passado. Eu peguei vários, assim, uns 4 ou 5 cachorros com giardia que pegaram lá. Juntamente com o exame de fezes, eu gosto de fazer o sangue, o ultrassom, o controle, tá? De rotina mesmo, de check-up. Normalmente eu já faço tudo junto. Animal não ser animal que faz a cada 6 meses, né? Aí a gente acaba fazendo o exame de fezes a cada 6 e o restante dos exames uma vez por ano. Aí, se necessário, a gente vai medicar. Então, deu positivo para alguma coisa no exame de fezes, aí eu vou entrar com vermífugo específico. Ele tá com giardia, é um tipo de tratamento, tá? Porque a giardia, além de tudo, o animal se reinfecta muito. Por exemplo, hoje eu atendi uma cachorrinha, é uma Spitz, ela tem 10 meses e ela pesa 1,5 kg. Ela é muito pequena mesmo. E ela tá com episódios de vômito de forma constante há meses. Vômitos com sangue, então até me preocupa ela estar perdendo o sangue de forma crônica pelo vômito, né? Mas enfim, ela fez a amostra de fezes em dias alternados, só que não pediram teste para giardia. Quando a giardia tá num nível bem complicado, assim, uma infecção bem forte, a gente pega no microscópio. Então você vê o parasita lá, você vê o protozoário no microscópio. Agora, numa infecção mais leve por giardia, a gente tem que fazer o teste para positivar. Então, assim, ela tem essas fezes de vez em quando pastosas, ela come as fezes, ela tem o hábito de coprofagia. Então, eu não sei se é por isso, não sei se é uma giardia, por exemplo. Porque ela come as fezes, se for o caso da giardia, ela come as fezes infectadas, aquilo dá vômito, e continua com as fezes sempre pastosas, não melhora, crônico, há meses, né? E não chegaram a pedir o teste de giardia, eu pedi hoje. Vamos ver o que vai sair. A Lu falou, os meus só fizeram exames de fezes quando eram filhotes. Então, e o Bruce, se não me lembro, ele veio com um tipo de verminose que era toxocara, se não me engano. E a gente tratou e ele ficou super bem. Mas é importante fazer. É importante fazer. A Dária e a Princesa, às vezes, elas têm uns episódios de fezes mais pastosas porque elas comem dieta caseira, né, algum tempo. Então, às vezes, se a carne acabou não ficando muito bem cozida, por mais que a gente tome cuidado, às vezes acontece. Ou até fez um pouco mal mesmo. Às vezes a gente mesmo come e pode não fazer bem pra gente. Não quer dizer que a comida estava estragada, tá? Mas tinha um excesso de bactéria naquela amostra, naquela alimentação, e aquilo pode causar um desbalanço da flora intestinal. Não é uma infecção, é um desbalanço da flora intestinal também. Então, quando como elas têm exame de fezes sempre atualizado, sempre bonitinho, o que eu faço é probiótico. É só isso. E já melhora. Então, giardia é muito complicado, gente. Giardia, olha, e a gente tá tendo muitos problemas porque a giardia, ela tá resistente. Antes a gente usava muito giardicide. O giardicide é uma medicação que é antibiótico, ele não é só para giardia, então ele trata de uma maneira geral, ele é metronidazol, então ele é bom para muita coisa, mas a gente usava ele muito para giardia. Qual que é a questão? Os criadores, os canis, começaram a prescrever para casa. Assim, comprou o animal, ele já vem com a prescrição de giardia. Nem são veterinários, tá? Mas eu tô pegando muito essa situação. E aí, o que aconteceu? A giardia tá resistente. O giardicide não funciona mais. E aí que tá muito complicado. Porque, como o caso da Aika, que eu contei pra vocês ano passado, a gente entrou com muitos antibióticos pra conseguir tratar essa giardia dela. Pra eu conseguir matar. Exatamente, o Thor também veio. O Thor também foi bem complicado. O Thor é um Golden. E a gente descobriu a giardia dele, porque ele também tinha essas fezes meio chatinhas. E a gente descobriu, e o Roberto fez o tratamento perfeito, super seguiu tudo que eu pedi, com limpeza e tudo, com medicação. E na primeira amostra, depois do tratamento, a gente conseguiu negativar. Foi um caso de super sucesso, fiquei muito feliz. A Janice falou que o Smart nunca fez exame de fezes. Então, Janice, tem muito animal que é assintomático pra giardia. Como ele nunca fez, eu faria até o teste geral, tá? Tipo, não faria só pra giardia, eu faria tudo, porque ele nunca fez o exame de fezes. Mas a giardia muitas vezes é assintomática. Não tem sintoma e ela fica lá por anos, tá? Por muito tempo.
O Vladimir perguntou se a gente tá buscando pra bentosa. Tamo sim, tá normal. O Roberto falou que a dona do canil já tinha passado Jardicide, como eu falei. Tá aí, né? Infelizmente isso é muito comum, é muito recorrente. A Lu falou que o ferido tinha giardia porque comia as fezes. Exatamente. Exatamente. Eles acabam se reinfectando. Então, às vezes, a gente vê pelo chão, assim, até pelo contato, a limpeza do ambiente, a giardia pode estar lá. No ambiente. Então, se você não mantiver a limpeza da forma que a gente passa quando o animal está infectado, que é um saco. A limpeza é um saco. Porque você tem que fazer detergente neutro em casa. Depois tem que fazer cândida. E por último, entra com o herbal, que é o desinfetante específico para pet, que é hipoalergênico e que mata a giardia. Então, por último, a gente entra com isso. Fora a medicação do animal, que é um vermífugo ou o Jardicide, o metronidazol. Fora a limpeza da região anal e patinha, porque o animal se lambe, pode estar se reinfectando por aí também. Então, a gente passa um lencinho com antibiótico para essas duas regiões. Então, assim, para vocês terem noção de como tá difícil. E tudo isso porque, assim, o Jardicide era uma medicação excelente para giardia. Tanto é que ele leva esse nome, né? Toda vez que eu passo o Jardicide, eu já aviso. O Jardicide não é só para giardia, ele funciona. Mais ou menos hoje em dia, né? Mas inicialmente ele foi feito para isso. A gente hoje usa para várias coisas. Na verdade, para boa parte dos sintomas gastrointestinais, a gente entra com Jardicide, é bem comum. Deixa eu ver se mais alguém aqui falou alguma coisa. Faremos um check-up completo, né, Janice? Vladimir, só mandar mensagem, eu dar uma ligada lá, a gente já tá agendando, tá buscando sim. Pois é, Dani, pois é. Você chegou a fazer com a Mirna alguma coisa? A Mirna é uma olhasa, a gente perdeu ela faz 1 ano e meio. Foi em 19 de janeiro de 2019. Eu me lembro exatamente porque foi um animal que marcou muito pra mim, porque eu gostava demais, amo a mãe dela. Amo a Dani, amo a família, porque são pessoas muito boas. E marcou muito pra mim. Me conta aí, Dani, como que você fazia com a Mirna? Com certeza, Suzana, não tem nem o que falar. A gente pode levar pra casa. Sem sombra de dúvida. Então, Dani, a gente também não chegou a fazer exame de fezes, né? Na Mirna, mas é muito importante, tá? Um animal mais idoso, você vermifugar sem necessidade é muito complicado. E fico muito feliz que, apesar de tudo que a gente passou, vocês continuam confiando em mim. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar mesmo. Então, se necessário, a gente vai usar a medicação, vai medicar. E aí, gente, é outra coisa. A gente vê que, assim, o vermífugo, para cada tipo de doença, ele é usado por um período. E um tipo de vermífugo, se vocês verem no mercado, tem muito vermífugo hoje em dia. Endogard, Drontal, Eufine, Canex. O Canex, só para vocês terem noção, o Canex tem 3 tipos. Tem o simples, tem o plus e tem o composto. E agora? Qual Canex que a gente vai fazer? Se dentro dele mesmo tem várias classificações. Tem o mais simples, tem um que pega o verme do coração, outro pega a giardia. E agora? A gente vai fazer o Plus, Master, Mega, ou a gente vai fazer um mais simples? Difícil, né? Sem saber o que tá acontecendo, sem fazer um exame de fezes. Junto com a vermifugação, se precisa, tá? A gente viu pelo exame de fezes que é necessário, o animal tá com alguma verminose, tá com giardia, enfim, sempre probiótico. O probiótico, na verdade, devia ser usado de forma contínua. Ele tem N benefícios pro animal. Então, para animal renal, para animal que tem problema de pele, problema de fígado, nossa, muita coisa, muita coisa. Até pra gente manter a flora intestinal saudável é muito importante. Então, as meninas, por exemplo, a Daria e a Princesa, elas usam kefir. Todo dia elas tomam kefir. O kefir, não sei se vocês conhecem. Oi, Ju, boa noite. Não sei se vocês conhecem o kefir. Ele é uma mudinha, ele é tipo uma plantinha, só que ele é um fungo. E a gente cultiva ele em casa. Então, você não compra um kefir, a gente doa. Eu, inclusive, tô com uma muda bem grande aqui. Quem quiser, só me falar que eu levo lá pro pet, pode ir buscar. Não só pra eles, mas pra gente também é muito importante. Porque ele substitui o uso do vermífugo pronto, que seja o Floratil, o Beneflora, enfim, qualquer um desses, tá? Então, é muito importante você manter. Eu uso não só quando tá fazendo
o vermífugo ou o uso de antibiótico, mas de forma contínua aqui para as meninas. Calma, vamos lá. Vou ler com calma. No caso da Cristal, está bom fazer o vermífugo uma vez por ano? Camila, em vez de fazer o vermífugo, eu te indicaria fazer o exame de fezes uma vez por ano. A Cristal não sai de casa, tá? Então não teria necessidade de você fazer de forma constante. Porque será que em vez de vender a caixinha com 4 comprimidos, eles poderiam vender um comprimido? Pois a gente deixa em casa e acaba vencendo. Exatamente, esse é outro ponto. Que infelizmente, assim, os pet shops a gente não pode vender separado, tá? Tipo, um comprimido. Seria o ideal. O ideal porque não tem necessidade de você manter aquilo em casa. Mas a gente tá proibido. Não pode. Tipo, a não ser que eles vendessem, que a empresa, né, vendesse embalagens separadas. Porque aí eu tenho que vender a embalagem certinho, mais uma bula. Eu não posso vender nenhuma medicação sem bula, entendeu? Aí que complica a gente vender de forma unitária. Suzana perguntou se pode ser kefir de água. Pode. Animal que tem intolerância à lactose, tem alergia, tem qualquer problema com leite, você pode fazer, não tem problema nenhum. O kefir, meninas, eu costumo fazer assim, pra Dari e pra Princesa, que são grandes, elas tomam mais ou menos 100 ml por dia de leite com kefir. Bom, já que vocês gostaram de kefir, eu vou falar do kefir. Deixa eu pegar o meu pra mostrar pra vocês como que é, peraí. Vamos, dá licença. O Carlinhos não quer sair da minha cadeira. Vamos lá, isso aqui é o meu kefir. Tá bem sujo aqui, ó, de pó, parece. Esse aqui é o meu kefir. Ele é sempre no vidro, tá? Você não pode deixar em plástico. Então, tudo que tiver contato com o leite do kefir é importante estar no vidro. Então, sempre deixar no vidro, tampado. Não 100%, mas mais ou menos 80% tampado. Eu normalmente uso um paninho e deixo a pontinha meio aberta, tá? Já é o suficiente. E assim... Ó, a Dara já tá aqui até esperando o kefir dela, ó. Já que é o leite, né, gorda? Então, as meninas aqui amam, tá? Elas amam esse kefir, não tem nem o que falar. Na hora que eu pego a garrafa, que nem eu fiz agora, que eu pego esse negócio de vidro, todo mundo já vem pro meu pé, esperando. Então, assim, o kefir sempre aqui no vidro. Peneira, o ideal é aquelas de aço inox, não de plástico. E você pode fazer, eu costumo indicar 2 colheres de sopa a cada 10 quilos. Aqui em casa, para as meninas, acaba chegando nos 100 ml fácil. Já tratei muita diarreia só com isso daqui, tá? Sem entrar com antibiótico, sem fazer mais nada, só o kefir. Então, conforme ele vai crescendo, eu não consigo pegar a mudinha aqui dentro. Mas conforme ele vai crescendo, você pode ou congelar esse kefir, ou você pode... dá para animal, dá direto o kefir pro pet, não tem problema. Então muitas vezes vai crescendo aqui, eu dou direto a plantinha para elas comerem, elas adoram. Uma vez por semana é importante fazer a limpeza dá licença, gordo. Uma vez por semana fazer a limpeza da mudinha, passar água, deixar escorrendo, tá? Já é o suficiente. E como é um fungo, então a gente tem que tomar muito cuidado com limpeza. Então, toda vez que fizer o kefir, né, uma vez por dia, lavar muito bem com água e tomar muito cuidado, porque tanto pelo bem quanto pelo mal, né, é um fungo que tá crescendo ali dentro, então a gente tem que saber usar. Outro ponto é que o kefir, por que ele é legal? Ação de 12 horas, o kefir no leite ou na água por 12 horas, ele tem uma ação. 24 horas, ele tem outra. 36 horas, ele tem outra. A Dara quer o kefir dela, gente, desculpa. A Dara tá latindo porque ela quer o kefir. Então, assim, 12 horas, ele causa diarreia, ele ajuda a amolecer as fezes. Animal que tá constipado, animal que não tá fazendo cocô, tem fecaloma, a gente entra com kefir de 12 horas. 24 horas, ele tem ação neutra. Então, 24 horas é o que eu uso aqui. E 36 horas ele prende o intestino. Então, é o que eu faço quando elas têm esses episódios de fezes mais pastosas.
A Ju amanhã vai me ver, né? Vai levar aquela pitbull gostosa para tomar banho. Então, dosagem, ficou alguma dúvida, Suzana? Eu consegui esclarecer isso? 2 colheres de sopa a cada 10 quilos. Mais que o suficiente. Eu tenho sim, Ju. Me lembra disso amanhã quando você for lá no pet pro banho. E a gente faz, eu te dou, sem problemas. Vou separar já aqui pra você, eu levo pra você amanhã. Exatamente, não pode usar metal. Eu não gosto nem do plástico, Suzana. Também não indico plástico, não acho legal. Será que o kefir ajuda na questão de coprofagia? A minha tem um amor incondicional pelo cocô dela. Olha, ajuda, tá? Porque ele é um probiótico, ele só vai trazer benefício, tanto para a flora intestinal do animal, quanto para a saúde de maneira geral, tá? É excelente o kefir, não tem problema você usar. Mas a gente vê uma shih tzu, né? Ah, amanhã é a bisteca, eu achei que fosse aquela pitbull gostosa. Então, assim, você usar o kefir só vai trazer benefício. Pode ser que não tenha um efeito tão importante para a coprofagia? Pode. Mas o Shih Tzu é uma raça que a gente vê demais isso, gente. Vocês não têm noção. Falou em Shih Tzu, a gente já sabe que tem o hábito de comer cocô. É básico. Tipo, Shih Tzu é fato que eles têm esse tipo de comportamento. É bem comum. O que mais que eu precisava falar com vocês? Sempre que usar, tá? Tem muita gente que me fala, ai, Naira, eu não consigo, a gente não vai fazer o exame de fezes, não tem como. Eu prefiro fazer a vermifugação. A gente faz. Eu tento, de acordo com a vida do animal, claro que pode consumir kefir, Janice, com certeza, sem dúvida. Todo animal, gente, não tem contraindicação. A não ser animal que tenha qualquer intolerância à lactose, alergia e tal, aí a gente dá uma segurada. Mas de uma maneira geral, aí a gente passa pro de água, né, e tal. Mas de uma maneira geral é super, super indicado para todos. Eu uso mais ou menos 2 dedos de leite na garrafa de água, nessa jarra de água. Mais ou menos 2 dedinhos de leite é o suficiente. Então super pode, Janice, super indico, super recomendo. Ele tem problemas de pele, então é bem importante fazer o kefir, sim, pode usar. Não tem problema. Você vai ver a diferença nas fezes, a qualidade. Ele já come dieta caseira. Então ele já tem umas fezes diferentes, né? Umas fezes com qualidade bem legal. Entrando com kefir, então, mais ainda. Então toda vez que for fazer o vermífugo, não tem jeito, a gente não consegue fazer e tal, eu costumo passar o vermífugo de acordo com a vida do animal. Então aquele animal de apartamento não sai na rua, né? Enfim, não tem necessidade de fazer uma medicação mais forte como é um Drontal, um Endogard, que são vermífugos de amplo espectro. Eu costumo fazer os mais simples, tipo o Eufine, tipo o Canex Simples, eu acabo indo por essa linha. Tá? E sempre, quando as pessoas me falam, eu não consigo fazer o exame de fezes, eu sempre, além da vermifugação, eu passo para repetir depois de 14 dias. Porque é o ciclo do verme, tá? Por isso que a gente repete. Então, o vermífugo, eles pegam fases específicas do verme. Você fazer uma só, pode não pegar na fase que o verme tá. Então, a vermifugação, a medicação pode não ser o suficiente, não ser eficiente. Fora que, se dá uma infestação forte, complicada, uma só não vai ser o suficiente. Então você vai ter que fazer mais uma, que aí é que a gente repete depois de 14 semanas. 14 semanas não, 14 dias. Então filhote a gente já falou. Eu falei do caso da Aika, que é a Husky. Falei dos 2 Bulldog. Giardia. Vamos falar um pouquinho de Giardia. Eu não tenho uma boa resposta tratando Giardia com vermífugo. Existem alguns vermífugos no mercado que tratam. O Drontal, o Fenzol, que eu consigo me lembrar no momento, mas eu não tenho uma boa resposta com eles. Normalmente não funciona bem. A gente tem muitas vezes que associar a um antibiótico, tá? Para tratar a giardia. E a vacina, que a gente já falou na semana passada, que eu sou contra. Então, só lembrando de vacina, a vacina de giardia, ela não é... A gente é o único país no mundo inteiro que tem vacina de giardia. E a giardia é cosmopolita, tá? A giardia não é uma doença brasileira, ela tá no mundo inteiro. E vocês não acham estranho só o Brasil ter a vacina de giardia? Estados Unidos não tem, Europa não tem, só a gente tem. Eu acho muito estranho.
Então, assim, o Asava, que eu falei bastante dessa equipe na live de vacina, eles são totalmente contra fazer a vacina de Giardia. Ela tá entre as não recomendadas de você aplicar. Então, eu sigo o Asava de acordo com os estudos deles, tá? Que é a recomendação mundial de vacina. Então, eu sigo eles. Pessoal, a minha parte era isso. O que eu selecionei pra gente conversar já acabou. Eu falei muito hoje de novo, é outra live que só eu falei. A gente já tá com 48 minutos de live. Eu tenho mais ou menos uns 12 pra falar ainda. Então, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, temas de live, me mandem. Eu consegui passar pra vocês a importância de fazer o exame de fezes antes de fazer a vermifugação. O que vocês acharam? A Lu falou que gostou, fico feliz. Porque, por exemplo, a Camila, que tá aqui com a gente, ela tem a Cristal. Oi, Aninha, boa noite. Você chegou no final, mas eu vou deixar salva, tá? A live vai ficar aí. A Camila, ela tem a Cristalzinha. A Cristal, ela tem o início de problema renal. Então, para ela, não é recomendado fazer a vermifugação de forma constante e desenfreada. Então, assim, não deu para fazer o exame de fezes, a gente vai fazer uma vez por ano e é mais que o suficiente. Não tem problema, Aninha, ela vai ficar aí, tá? Eu já vou deixar a live aqui no Instagram e você pode assistir pelo IGTV. Aliás, vocês podem reassistir as lives sempre. Não tem... Já tá muito tranquilo. Que bom, Janice. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Ficou alguma dúvida, pessoal? Se estiver tudo bem, a gente encerra. Eu volto na semana que vem. Eu não me lembro se a live da semana que vem vai ser de filhote ou de idoso. Leva sim, Emily. Leva sim, porque o boi passeia bastante, né? Então acaba tendo contato com outros animais e é complicado. Que bom que você gostou, Roberto. Fico muito feliz também. Ainda mais que a gente tinha o Thorzinho aí no começo da vida, que veio tão complicado, né? Com verminose e tal. Com giardia, né? Verminose não. Que bom, gente. Fico muito feliz. Obrigada pelo retorno de vocês. Se tiver algum tema que eu ainda não coloquei, vão me mandando, porque eu quero saber de vocês realmente o que tá precisando, o que a gente tem que falar, o que vocês têm dúvida, para eu poder abordar esses temas. A Suzana me falou de pancreatite, a gente tá com um cachorrinho de uma amiga dela que tá com pancreatite, tá bem crônico, bem complicado, então é uma doença que eu com certeza vou falar também. O Bruce já teve, então é uma doença bem complicada, eu super vou falar dela porque é bem grave. Quinto Smart vai pro banho e a gente já faz um cronograma de exames, com certeza. Combinado, Janice? A gente faz sim. Então é isso, pessoal. Eu tenho 10 minutos. Tem mais alguma coisa que vocês queriam falar? Senão a gente encerra e eu volto na terça que vem. Então, os dois já tiveram. E a gente sabe que normalmente está relacionado a alimentação mais gordurosa. Então, aquele animal que foi para um churrasco no fim de semana, acabou tendo um churrasco em casa e o cachorro pegou aquela carne super gordurosa. É super comum esse tipo de situação. E às vezes acontece assim de forma idiopática, simplesmente acontece. Imagina, Suzana, eu que agradeço. E a culpa é da Luciene mesmo. Ainda bem que ela assume, porque dá besteira pros cachorros. E não tem jeito. Às vezes acontece mesmo. Tem animal que acontece porque tem que acontecer. Mas é uma doença bem complicada e muito grave. Muitas vezes a gente, inclusive, interna, como é o caso do Hiro, que a Suzana falou. Porque ele tá com essa pancreatite tá crônica, assim, há semanas já. E não passou em colegas, os colegas não diagnosticaram. E até chegar no diagnóstico correto, demorou muito. Então, foi um caso muito grave. Ele tá há dias internado, né? Ele foi pra casa, ele ficou um tempo internado, alguns dias. Foi pra casa, piorou e teve que internar de novo. Então, a pancreatite não é fácil. Não dá pra brincar com pancreatite, não. É uma doença bem grave, eu já perdi. A Emily tá aí, a gente perdeu um cachorrinho ano passado, começo desse ano, não me lembro, e foi por pancreatite. E o Manuel era um amorzinho, assim, gostava muito daquele cachorro, e aí ele desenvolveu de forma idiopática, tá? Ele não teve nenhum acesso a uma comida que tivesse dado, não teve nada. Então foi bem triste o caso do Manuel. Então tudo certo, gente? Se estiver tudo ok, eu vou me despedindo. A gente volta na semana que vem. Então, o Manuel... Nossa,
mexeu muito, porque era um cachorro muito, muito carinhoso. Ele foi resgatado, 1 ano já, Emily, nossa, parece que foi ontem. E assim, ele foi um cachorro resgatado e ele desenvolveu a pancreatite e a gente não conseguiu ajudar. Quando a gente foi, quando ele começou a demonstrar sintomas e tal, já estava muito grave. Então tá bom, pessoal. Boa noite pra vocês. A gente se vê na semana que vem. E eu aguardo novos temas de live pra eu ver a opinião de vocês e a gente poder fazer, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite.